nome é Ana Rita, eu sou orientadora educacional na Escola de Educação Infantil do Distrito Federal. E nessa videoaula, nós iremos tratar sobre a questão da transição escolar, mais especificamente sobre a transição escolar da educação infantil para o ensino fundamental. Nos próximos slides, eu vou apresentar para você a forma como eu desenvolvo o meu projeto de transição dentro da instituição escolar em que eu atuo. A primeira ação que eu realizo no meu projeto de transição é uma reunião com os responsáveis. Por que fazer uma reunião com esses responsáveis? Porque a família é o eixo principal para que essa transição da educação infantil para o ensino fundamental aconteça de uma forma mais segura, mais tranquila. Então eu comento com eles, explico o porquê de se trabalhar isso na educação infantil, o porquê que eles estão ali comigo, o porquê que eles são peças fundamentais. Porque é a família o primeiro apoio da criança, o primeiro lugar onde a criança se sente segura, confiante. Então o pai tem que estar próximo, a mãe ou o avô, qualquer membro da família que se sinta responsável pelaquela criança. Promover o interesse e a curiosidade da criança nessa nova escola. É importante que o pai converse com ele para despertar a curiosidade, aquela vontade de conhecer o novo, de imaginar aquele ambiente diferente da escola que a criança está inserida atualmente. Ouvir a criança e dar apoio, como mesmo eu já tinha dito antes. É importante a criança ser ouvida. A criança, a partir do momento que a gente entende como uma criança de cultura e de direito, ela tem o direito de ser ouvida. E a partir do momento que você consegue ouvi-la, você consegue dar o apoio necessário nessa etapa. Encorajar. Sempre mostrar para a criança que ela é capaz, que ela tem capacidade, que ela é forte, que ela está crescendo, para quando ela passar pela primeira dificuldade, ela pensar, não, eu posso, eu consigo. Meu pai, minha mãe, minha avó confiam em mim. E na escola dias antes. É interessante o pai apresentar para a criança, aqui será a sua nova escola, a escola é assim, a criança já visualizar esse ambiente para ter aquele grande primeiro impacto, ela tem ali com seu responsável, com calma, com tranquilidade. Organizar o material escolar. É importante quando o pai for organizar esse material, comprar caderno, comprar lápis, estojinho, que a criança participe deste processo. Para ela se sentir pertencente, para ela entender que aqueles objetos são dela, que aqueles objetos vão ser utilizados nessa nova escola, nesse novo ambiente, com esses novos colegas, porque ela, a partir do momento que ela participa dessa organização, ela vai se sentir motivada, interessada em participar, em querer utilizar esses objetos. Conversar sobre a mudança de professor e de escola caso isso ocorra, porque existem algumas escolas onde a etapa acontece dentro da própria escola, a criança não chega a mudar de colégio. Mas se caso isso aconteça, é importante essa conversa prévia. E falar sobre a mudança de professor. As crianças da educação infantil, elas visualizam aquele primeiro professor como o único professor da vida delas. Elas sempre vão lembrar desse professor, é o professor que ela mais ama, é aquela professora linda, é aquela professora bonita. Só que no próximo ano ela terá outro professor. Então é importante que o pai vá falando sobre essa troca, sobre a mudança, que vai ter um professor novo, mas que o professor da educação infantil continua gostando dela, que ela pode contar com esse professor da educação infantil. Então, para a criança já entender que ano que vem, que na nova escola ou no próximo ano, ela não vai ter o mesmo professor, ela não vai ter a mesma professora. Conversar com os profissionais da escola.
Então, a partir do momento que você explica para o pai a importância dele, você também destaca para ele que ele precisa conversar com a professora ou com o professor, estar presente nessa escola, tentar entender como a escola está trabalhando esse início da adaptação dessas crianças, porque a escola próxima da família, ou melhor, a família próxima da escola, esse processo de transição é muito mais tranquilo, muito mais calmo para essa criança. A minha segunda ação e as próximas que eu irei apresentar para você, ela atinge diretamente a prática pedagógica do profissional da educação, daquele professor ou professora que atende aquela criança na educação infantil. Então, a minha primeira proposta é a utilização de bolsinha de lápis. Por quê? Na educação infantil, a gente trabalha com material coletivo. E quando a criança vai para o primeiro ano do ensino fundamental, ela começa a lidar com o material individualizado. E algumas já partem da mudança de escola, mudança de professor, mudança de colegas, e ela ainda tem que saber lidar com essa questão de ter o meu material individual. Então, a minha proposta é da gente começa a trabalhar essas noções na educação infantil a partir do terceiro bimestre, quarto bimestre com essas crianças. Então, primeiro ponto, ter o manuseio, o cuidado com o seu material individual. Então, a gente trabalha com a criança, ó, ele é seu, você tem que saber cuidar, você vai olhar se está sempre os seus lápis. Então, a criança já vai sabendo a cuidar daquilo que é seu, né? Ele deixa de sair um pouquinho daquele ambiente do coletivo e vai para aquele ambiente mais individual. O profissional ele vai explicar sobre a rotina do uso desse estojo dentro de sala de aula, porque simplesmente o estojinho de lápis você não vai usar todo aquele material o tempo todo. Então, ela expõe ou o professor expõe como que vai ser a dinâmica que ele vai propor dessa aula. Fica bem livre para o professor se ele quer usar durante todo o período de aula ou se ele vai estipular atividades em que ele vai usar a bolsinha e vai ter atividades que ele vai usar o material coletivo. Fica muito livre. Mas a importância de estabelecer essa rotina dentro da sala de aula para a criança compreender, agora é o momento da bolsinha e é assim que eu vou usar essa bolsinha de lápis. Introduzir esse conceito de leva para casa e volta, porque no primeiro ano as crianças vão levar muitos materiais, elas levam e voltam. Então, já trabalhar com eles também essa noção de eu preciso levar minha bolsinha para casa, mas eu preciso retornar com a mesma bolsinha para a sala de aula. O zelo e o cuidado por parte da família. Então, a partir do momento que a gente também usa, a gente sensibiliza essa família, dessas crianças, que ela também tem que participar desse processo de orientar os seus filhos do uso desses materiais, de conscientizar que a criança no início realmente vai perder algum desses materiais. A próxima ação que é realizada no meu colégio é conhecida como História sobre a Mudança de Escola. O que seria a história sobre a mudança da escola? Seria um momento com grande ou pequenos grupos, onde os professores ou mesmo um outro profissional da escola vai trabalhar histórias de crianças, de pessoas que passam por essas mudanças, que sofrem algum tipo de mudança. Pode ser usado vídeo, filme, fantoche, livrinhos de história, teatro, dramatização, para a criança poder ouvir, escutar essas histórias e a partir dessa história, dessas narrativas, o professor passa a ouvir o seu aluno, a escutar, a deixar que essa criança exponha as suas emoções, os seus sentimentos, os seus medos, que a partir disso o professor pode começar a falar sobre a mudança dessa escola, a mudança de professor, passar para a criança a segurança de que ela necessita, de que essa nova escola também vai ser tão boa quanto a escola que a criança está hoje. Que o professor novo vai ser um grande amigo dele, como ele hoje é para essa criança. A próxima etapa do meu projeto
ele é chamado de recreio divertido. Na educação infantil, pelo menos na escola onde eu atuo, as crianças não têm um recreio onde todas elas estão brincando juntas. Elas têm momentos específicos de ida ao parquinho, aonde vai uma quantidade pequena de crianças. Como orientadora educacional, eu recebo muita queixa das orientadoras das séries iniciais sobre essa questão, de que quando os meus alunos chegam na escola do primeiro ano, elas se assustam com o recreio. Elas não sabem o que fazer, aquele tanto de criança correndo, brincando, elas não sabem como agir. Diante disso, eu criei essa proposta que chama o Recreio Divertido, onde nesse Recreio Divertido, todas as turmas vão estar juntas. Então, todos os alunos da escola vão estar livres, brincando no mesmo momento, durante o mesmo período. Esse período, essa duração, ela é estabelecida conforme o que acontece no primeiro ano do ensino fundamental. Então, as crianças ficam brincando ali por volta de 15 minutos, mais ou menos, né? Todas elas juntas, com a supervisão, né, de professores, como vocês podem observar em alguma dessas fotos. Também são disponibilizados para as crianças alguns objetos, né, alguns brinquedos, como bola, cordas, bambolês, blocos. Então, para as crianças terem também o que brincar, né? Não ficarem simplesmente correndo, pulando, porque a gente sabe que isso acaba quando elas estão muito ociosas durante o período do recreio, acontece algumas eventualidades de crianças se machucarem. Então, com isso, a gente consegue minimizar esse tipo de situações dentro da nossa escola. Orientar previamente sobre o uso dos brinquedos e cuidados que devem ser tomados durante o recreio divertido. Então, que a criança tem que ter cuidado para não esbarrar no colega, ter cuidado para não só ir correndo e bater a cabeça, de repente, em algum banco, em algum pilar. A importância dela saber estar no espaço, e um colega também pode estar próximo do mesmo espaço, e ela saber ceder, né? Então, assim, eu quero brincar com você, você vai deixar brincar, ou você não vai deixar brincar. Então, tudo isso é muito bem trabalhado quando a gente promove esse recreio divertido. E ele costuma acontecer no último mês. Então, a gente desenvolve ele durante o mês de novembro até o término do ano letivo, né? Então, até um período mesmo onde até as crianças já estão cansadas, os professores também. Então, acaba que vira uma atividade diferente, uma atividade divertida nesse término do ano letivo. Mesmo sendo trabalhada a questão da transição escolar, pode ter algumas crianças que ainda apresentam dificuldades em se adaptar a essa nova escola. Deixe claro aos seus alunos que você está aqui, pronto para ouvir, para tirar as dúvidas e medos, mesmo não sendo mais um professor no próximo ano. Bom, espero que as minhas dicas e sugestões te auxiliem na elaboração do seu projeto de transição escolar. Qualquer crítica ou sugestão você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Muito obrigada e um bom trabalho!